Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. Baruch Abba Nihad Bassis, muito feliz de reencontrar todos os amigos quase todos, né? Tem alguns que não entraram ainda, e a gente está reiniciando o nosso ano de estudos hoje, iniciando com a peça do Moré Nihad. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo Israel. Amém. Amém. O título do encontro de hoje é A Diversidade Judaica. E o nosso palestrante, o nosso colega, o Nihad Bassis. O Nihad, ele é gestor de projetos, escritor, jornalista científico e referência internacional no desenvolvimento de normas ISO, representando o Canadá e o Brasil em comitês internacionais. Atuou como consultor sênior em organizações como Nações Unidas, UNESCO e United Nations Office on Drugs and Crime. Atua profissionalmente como diretor de arquitetura de negócios em um dos maiores bancos do Canadá. É membro ativo... O Nihad é diretor de arquitetura de negócios em um dos maiores bancos do Canadá. Arquitetura de negócios. Isso, Obrigada. arquitetura de negócios. É membro ativo da JHTC, Jewish High Tech Community, com 2.500 membros empreendedores em tecnologia. Nihad possui como formação um PhD em engenharia de produção, mestrado em administração, MBA em inovação tecnológica e um PMP. Mizrahi de origem e um eterno aprendiz do judaísmo. Nihad é apaixonado pela riqueza da alma humana. Então, passo a palavra para o Moré Nihad. Antes do Nihad começar, ele já fez uma belíssima apresentação no ano passado, e a aula de hoje é uma continuação. Tá? Então, a gente já tem aí, ele vai fazer a explanação, né? Vai compartilhar a tela com a gente, e depois a gente vai poder fazer perguntas e comentários para o Nihad, vai ter bastante tempo. Nihad, por favor. Obrigado, Carlos. Obrigado. É muito bom estar sempre perto da comunidade Cibra, principalmente das pessoas, algumas pessoas que eu conheci e há 21 anos atrás, quando eu comecei a frequentar a Cibra, mas agora, já 21 anos depois, eu estou aqui no Canadá. É bom sempre rever algumas carinhas que no passado eu conseguia ver presencialmente. Infelizmente, a distância não deixa que eu frequente a Cibra, mas continuo frequentando aqui no Canadá a comunidade de Shabbat, mas a Cibra foi, graças ao Carlos, meu amigo, onde eu comecei a levar mais a sério as coisas, a se envolver, e não só escutar, só participar, mas realmente se envolver no judaísmo de forma concreta. Isso é um chamado e é um esforço também para os meus filhos, minha herança, para que eles continuem vendo os exemplos e, através do exemplo, e não só da insistência, a necessidade de voltar ao elo, aquilo que descreve o que a gente é e o que a gente vai continuar sendo. E, como o Carlos disse, é Mizrahi de origem. Para quem não conhece muito o conceito, são judeus árabes, judeus que vivem em países árabes e continuam vivendo em países árabes. Eu vou compartilhar minha tela para dividir essa segunda parte com vocês. Carlos, eu preciso da permissão para compartilhar a tela. Eu já estou sem prática aqui, peraí um pouquinho.
Perdeu a prática. Estou corrigindo uma pronúncia Vê se eu consegui agora. Mizrahi. Mizrahi, acento no I. Mas quando eu falo no plural, eu taco o I e M. Mizrahim. Eu estou falando no plural, porque são vários, né? Sim. Vai dar briga. Olá, olha lá. Vocês estão olhando, a tela aparece para vocês ou não? Ela Sim, aparece, mas não maximizada. Aparece ela com os slidezinhos pequenininhos do lado. Opa, agora sim, agora deu. Deu? Legal. Deu, maravilha. Vamos lá, vamos começar. Dá para falar em judaísmo sem falar em diversidade? Para todo judeu, para a maioria dos judeus, diversidade é algo normal. É aquela velha brincadeira, onde tem dois judeus, sempre você vai ter pelo menos 3 opiniões diferentes, né? Porque a diversidade faz parte do judaísmo. Agora, para quem está de fora, para quem não conhece o judaísmo, ou para quem talvez ache que conhece o judaísmo, a gente tem aquele dilema. Todo judeu é rico. Todo judeu é radical ortodoxo, todo judeu é isso ou aquilo. Tem sempre essa discussão que é uma visão muito longe da realidade, que nos faz pensar que todo judeu é mais ou menos dentro da mesma caixinha igual. Isso não é realidade. Não pode ser realidade, porque a riqueza do ser humano está nessa diversidade, na diferença. Na diferença não no sentido negativo, mas no sentido de riqueza. E é nesse contexto que eu vou apresentar aqui a segunda parte da apresentação que foi feita no ano passado. Essa diversidade que enriquece e não a diversidade que distancia. Essa diversidade que existe entre nós, mas que sempre nos traz aquele sentimento: poxa, que curioso, que interessante. Foi que nem a última vez que eu estive em Israel, em Tel Aviv, não, em Haifa, e andando pelas ruas você via branco, preto, hindu, indiano, pessoas com caráter de etnia diferente, com um visual diferente, mas que eram judeus e estavam todos na mesma sinagoga. Essa diversidade, ela é cada vez mais rica em Israel. Não tão rica quanto a que a gente vê hoje nos Estados Unidos, ali no Bronx, ali no Brooklyn, em Nova York, em Manhattan, naquela região. Ali sim você fica assim: caramba, eu sei bem pouco do judaísmo quando eu julgo pela aparência e não pela essência. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho, porque eu quero lançar essa discussão, esse compartilhar, é só um compartilhar, não quero ensinar nada, quem sou eu? Sou sempre um aprendiz, só um compartilhar de experiências vividas na perspectiva judaica. Então, o primeiro propósito não é buscar a divergência, não é buscar a diferença. Então, o propósito do que eu quero apresentar e compartilhar com vocês, muito mais buscar, no conjunto variado, nessa multiplicidade, como é que a gente consegue até hoje estar vivo? Como é que a gente consegue sempre, na diversidade, continuar aqui, presente e agora? Pois a riqueza que eu vejo no propósito dessa apresentação é muito mais em mostrar a diversidade e não, de fato, a diferença. Embora durante a apresentação fique evidente as diferenças, o propósito aqui, o meu propósito é realmente de fazer com que a gente seja mais consciente da multiplicidade judaica. Só isso eu acho que vai nos dar um grande ganho de vida. Pelo menos é o que eu tenho conquistado na minha compreensão sobre diversidade. E eu gosto dessa imagenzinha do mosaico étnico. Nesse desenho que a gente olha essa estrela multidimensional aí, onde é que a gente se situa? Eu me pergunto sempre, né? Eu tenho muitos amigos que são judeus ortodoxos. Estão lá no centro, dentro da estrela de Davi. Estão lá dentro, seguindo toda a tradição. Mas eu tenho amigos que não são tão ortodoxos assim, e eles estão mais naquele formato da estrela de Davi, naquele laranja e cinza ali, aquela estrela lá. E eles fazem o contato com quem está um pouco mais do lado de fora.
lado de fora, não de fora do judaísmo, mas que está em contato com o mundo. Então, essa parte de fora, eu vejo assim, esse contato com o mundo é aquele judaísmo mais reformista, é aquele que vê o mundo, que vê a atualidade, mas não tá fechado em si. Então, essa estrela, eu gosto muito dela porque ela mostra, esse desenho, na verdade, mostra uma multitude de cores, de convergências uma dentro da outra e de contatos que acontecem entre os que estão dentro e os que estão fora. É um paralelo visual em relação a toda uma complexidade que pode existir dentro do próprio judaísmo. E aí, retomando o que foi dito no ano passado, na primeira apresentação, a gente passou pelas comunidades, pelo mosaico dos Askenazim, dos Mizrahim, Sefardim, Enanim, Beta Israel e Gruzinim. Esses seis mosaicos étnicos foram apresentados no ano passado, e eu tinha dito, eu não quero ir muito pelo caminho do étnico. Aí eu disse, vamos tirar esse étnico e vamos colocar a comunidade, porque a gente tem mais riqueza na cultura judaica do que na aparência física do lado étnico, onde a gente vê, mas não conhece a essência. Então, eu comecei a divisão mudando a perspectiva não mais de étnico, mas para uma perspectiva muito mais de comunidade. Então, se eu fosse olhar só étnico, eu ia acabar ficando só nos três primeiros, porque os três primeiros são os que têm mais uma marca de estudo físio, biológico, genético, enquanto os outros são comunidades judaicas que estão sumindo ou que têm identidades próprias com uma base cultural e não com uma base de aparência biológica, fisiológica ou genética. Então, eu tentei buscar uma riqueza muito mais de comunidades e não de genética, ou algo no sentido biológico e genético. Então, vamos começar aqui com o número 7, a comunidade de Jucurim, e depois a gente segue com as outras. Essa comunidade, ela tem em torno mais ou menos... Hoje a comunidade de Jucurim, ela é composta mais ou menos de 200 mil habitantes. É uma comunidade que vive nos... desculpa, eu não tive tempo de traduzir para o português. Foi uma palestra que eu já dei em outra sinagoga e, claro, foi aqui, teve que ser em inglês, e eu não consegui tempo para traduzir, mas vamos lá. Tá? É mais uma conversa do que uma palestra. Então, onde é que vive essa comunidade judaica? Ela se situa entre a Geórgia, a Rússia, Azerbaijão e a Armênia. Principalmente nesses 4 países existem essa comunidade de mais ou menos 200 mil judeus Juhurim. Uma questão muito forte é que eles se concentram principalmente hoje nas 6 federações russas, no lado da Chechênia, da Gestão, Balcária, Cherquésia, são situadas mais ao sul da região da Rússia. Um fato marcante que existe entre eles é esse chapéuzinho que vocês olham na foto. Esse é um chapéu típico. Ao invés de utilizar kippah, eles usam esse chapéu que vocês estão vendo aí. É um fator cultural que distingue eles da kippah tradicional. Um outro fato bastante interessante é que eles são... já houve um estudo, isso foi confirmado geneticamente, aí eu tomo aquela questão genética, é interessante saber, mas não é o mais importante, é que eles são comprovadamente descendentes dos judeus da Pérsia Antiga. Então, eles têm um elo forte com o judaísmo da época da Pérsia. Qual é a linguagem predominante deles? É o judeu tá. É uma mistura de russo, aramaico, árabe e hebraico. É uma bela mistura. Inclusive, eles têm uma gramática própria e livros escritos em judeu tá. É uma comunidade
de pouca publicação, você vai achar muito pouco publicação escrita nessa linguagem deles, até porque a gramática já se perdeu. Embora sejam 200.000, eles falam predominantemente na língua do dia a dia o russo. Mas entre os membros da comunidade e na sinagoga é o judeu. Tá? Por que montanhas? Porque judeus, Juhurim significa das montanhas. Porque eles vivem nas regiões dos 4 países que predomina uma geografia de montanha. Por isso, que o termo montanhas, dos judeus das montanhas, é ligado a esse termo, montanha. Eles são considerados também da comunidade Mizrahi. Então, é uma parte do grupo de judeus Mizrahi. Uma curiosidade bem interessante é que eles vivem concentrados. Existe uma cidade chamada Germizi Gazaba, com 3.598 habitantes. Essa cidade, vocês estão olhando a foto ali, é a foto da sinagoga da cidade. É a única cidade no mundo fora de Israel e fora dos Estados Unidos que possui 100% dos seus habitantes judeus. Praticamente 100% dos habitantes judeus. E tudo isso nessa região do Cáucaso. Não é nem Israel, nem nos Estados Unidos, e é uma cidade, digamos, praticamente 100% habitada por judeus. O nome da cidade foi também uma forma que eles colocaram para distinguir o povo que habita lá, os judeus, como o povo vermelho. Germizi Gazaba significa povo vermelho. Então, essa é uma comunidade muito diferente, pouco conhecida entre os judeus, mas é uma comunidade, foi uma das primeiras comunidades que foi visitada pelo fundador do sionismo. Ele buscou apoio em várias comunidades judaicas na época para criar o sionismo moderno. Herzog, esqueci o sobrenome dele. Alguém lembra o nome dele? O fundador do sionismo moderno. Herzog, esqueci, desculpa. Enfim, essa é uma comunidade, eu creio que pouca gente conhece, eu mesmo tinha pouco conhecimento dessa comunidade, mas nos meus estudos acabei achando ele. E curiosidade muito interessante, aqui no Canadá existem 500 membros da comunidade Juhurim, e eu só acabei identificando quando eu vi ele saindo da sinagoga com esse chapeuzinho aí. Então, isso aí é bastante curioso, bastante interessante. É uma comunidade pouco presente na América do Norte. Na América Central e América do Sul, zero. Não se tem identificado a presença dessa comunidade nessas Américas, só na América do Norte. E a predominância realmente é na região da Rússia. Bom, ok para essa comunidade. Vamos passar para outra. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa comunidade específica? Ok, vamos lá. Segunda comunidade, uma comunidade Bucarim, 240.000 habitantes. Não são poucos. Que países eles vivem? Na Ásia Central. Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Eles falam judeu tajique. É uma mistura de aramaico, hebraico e russo. Também são considerados da comunidade Mizrahi, mas eles têm algo bem diferente. Em 1620 foi construída a primeira sinagoga nessa região da Ásia Central. 1620, isso faz bastante tempo. E era um lugar compartilhado. Era uma sinagoga e uma mesquita ao mesmo tempo, onde judeus e árabes muçulmanos rezavam juntos. Isso em 1620. Tem vários artigos, inclusive científicos, falando sobre a história desse momento muito interessante de não confrontação, de convivência pacífica, inclusive muito diferente.
que detalham essa história. Eu li bastante sobre isso, achei bastante interessante. Nunca tive a chance, a oportunidade de encontrar um judeu dessa comunidade, e eu gostaria muito, eu queria ver alguns aspectos que são muito curiosos dessa comunidade. Por exemplo, vocês vão ver ali embaixo o kebab, o churrasquinho da época, mas que até hoje é feito. São pratos típicos que fazem parte da comunidade que vive naquela região, mas que você não consegue ver. Sempre tem uma briguinha de brincadeira, eles dizem, entre eles para dizer, não, isso é judeu, não, isso é muçulmano, não, isso é judeu, isso é muçulmano. Mas são pratos compartilhados, e nessa época faziam festas juntos. Então, o shish kebab, shashlik, são pratos que já existiam desde 1600 e pouco no contexto dessas comunidades. A curiosidade essencial dessa comunidade, fora a história, é a xalá. Não é a xalá o pão, é a xalá. É muito curioso, tá? Talvez eu sugiro fortemente, quem tiver curiosidade de buscar mais informação, o que é xalá. A grande maioria desses judeus praticam ritos judaicos, mas são convertidos ao Islã. Eles são religiosamente muçulmanos, mas toda a tradição judaica, todos os dias sagrados são seguidos. Até a questão da comida kosher também é seguida. É algo realmente totalmente fora daquilo que a gente conhece como algo judeu. Então, de religião muçulmana, mas de prática judaica. Por que isso aconteceu? Na época, no 1620, naquela época, tudo ia bem, até que 3 décadas depois apareceu um imperador maluco muçulmano que queria converter todo mundo. E aí começou o problema, e vocês bem sabem, a história de conversão obrigatória, como aconteceu na Espanha, em Portugal, levou essa comunidade a se converter como muçulmana. Praticamente metade dessa comunidade são convertidos ao Islã, na época à força, né, no aspecto histórico à força, mas muitos acabaram se mantendo como muçulmanos, praticando a tradição judaica. Existem pelo menos 3 livros que falam sobre a história, são livros de publicações em inglês, não tem nenhuma publicação em português ainda, que falam o drama deles de tentar sobreviver e se convertendo à força para o Islã. O Islã radicalizado daquele momento da história. Um outro ponto bastante interessante dessa comunidade é o Shashmakan. São músicas que misturam ritmos da Índia com instrumentos musicais islâmicos, da região dos países islâmicos, mas com tons racídicos. Lembra-se muito, eles têm uma mística que lembra muito o sufismo, o sufismo do Oriente Médio, né? E a música é algo presente, sempre presente em todos os encontros de sinagoga. Então, a música é uma marca muito forte dessa comunidade. Nunca nenhum grão-rabinato questionou o judaísmo deles. Nunca foi questionado, porque o fato da conversão ter sido forçada, obviamente, foi compreendido como algo situacional, não uma escolha. Bom, sobre essa comunidade, eram esses pontos que eu queria compartilhar com vocês. Mas, oi, estou escutando. E essas roupas tão coloridas deles, Sim. onde é que você acha que vem? Quando eu dei uma olhada, eu fiz uma pesquisa, eu sou muito curioso com a parte de culinária e vestimentas. Eu gosto muito de pesquisar isso. Na parte de culinária, existe uma grande mistura, não é fácil de localizar. E quanto à vestimenta,
a influência local. Essas cores são muito comuns entre todas as comunidades locais da região do Cáucaso. Quanto mais vivo, mais é o que as cores naquela região representam o quê? Quanto mais colorido, mais rico em essência você é. Não em matéria, em essência. Isso é muito interessante. Então, quanto mais viva a cor, espiritualmente, você é mais rico, você tem mais mensagem para compartilhar. Mais alguma pergunta? É interessante. Quando for pergunta, eu lembro das coisas. Isso é bom. E aí eu também não esqueço o que eu aprendi. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo. Próximo slide. Italkim. Judeus romanos. Né? É uma comunidade que surgiu já no século II. Essas roupas são roupas de meninas saindo de uma fase de infância para adolescência. É uma roupa que é utilizada, estão olhando ali na foto, uma roupa que era utilizada para comemorar a maturidade das meninas. É uma questão mais cultural e não é religiosa, não está descrito em tradição nenhuma, mas era super um momento super importante para os Italkim. Os Italkim, hoje no mundo são em torno de 30 mil. Eles residem mais no sul da Itália, tá? São predominantemente presentes na Itália. Eles não são sefaradim nem askenazim. A literatura deles indica, como é que diz em português? Estou perdendo meu português. Eles são conhecidos como Italkim e, em termos de rito, eles seguem o rito sefardim. Um ponto dentro do rito deles é a questão de seguir mais o rito babilônico e não o rito palestino, da vertente da antiga Palestina. E uma curiosidade é que eles seguem um livro muito similar, do mesmo jeito, praticamente, dos iemenitas, como a gente disse no ano passado. Tanto os iemenitas como os Italkim são os mais próximos da ritologia, da parte ritual do judaísmo do período do século I e II. Então, são ritos muito antigos que ainda são seguidos. Rito no sentido do que é feito não só na sinagoga, na ritologia da sinagoga, mas do dia a dia do judeu. São as chamadas práticas arcaicas. Tanto quanto essas roupas, né, existem pouquíssimas comunidades que ainda, no sul da Itália, ainda existe esse costume da roupa. Não é uma tradição judaica, é uma cultura judaica que foi levada aos séculos e séculos, e foi mantida aos séculos e séculos como algo parte da comunidade Italkim. Um outro ponto também importante é dessa roupa. Infelizmente, eu não consegui achar nenhuma foto colorida, e aí, ainda falando sobre a roupa, é que nessa região, na época da Roma, essa roupa, quanto mais elementos rígidos na roupa, ou com ângulos retos, mais firme o caráter da comunidade. Muito curioso, né? Uma imagem fala por muitas coisas, mas o que tem por trás dessa imagem? Essa necessidade de dizer que somos fortes de caráter foi a resistência dos judeus em relação ao povo romano e à cultura romana, que massacrou o povo judeu na época, de várias formas, não só fisicamente, mas também culturalmente. Então, isso foi uma resposta a uma pressão da época. Criar estruturas visuais de mostrar nós temos nosso caráter, nós temos a nossa identidade. E aí é um grande ponto. Não, são os vários aspectos da cultura em querer reforçar a necessidade de mostrar, olha aqui a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa forma de ser. Bom, sobre os Italkim, alguma pergunta, alguma curiosidade? Tu mostrou várias roupas típicas
Eu só queria te perguntar, isso aí é utilizado durante algumas ocasiões especiais? Eu vi no slide anterior o pessoal comemorando Hanukkah. É só em ocasiões especiais ou eles usam no dia a dia esse tipo de roupa também? Da Bucarim, atualmente. Atualmente, aqui da Bucarim é no Hanukkah e no Purim. Uhum. E tu vê que não é muito coerente, né? Porque um é religioso, um momento religioso, o outro é um momento cultural. E aqui é no momento da passagem dos 13 para os 14 anos de idade. Não é só um momento da vida. Uhum. Certo. Interessante é que eles não comiam porco. Eles comem, até Comem? hoje, eles comem Eles porco. comem porco. Eles comem. Eles comem porco. Eles não se sentem culpados por não comer porco. Inclusive, eu vi uma entrevista deles falando sobre isso. E perguntaram, vocês estão aderindo a alguma prática nova do judaísmo? Não, nós somos judeus, mas isso não é um elemento que vai nos deixar, nos fazer ser menos judeu ou não judeu, ou contra os judeus. Interessante. É uma postura adotada pela comunidade, muito controversa segundo a maioria, mas não quer dizer que a maioria é dona da verdade. Então, assim, eu pessoalmente, eu não vejo isso como pronto, acabou, não são mais judeus. Eu não vejo como... Não é a minha leitura de mundo nem de vida. Também. Mas é bem interessante, porque obrigado. Eu não sei quem comentou, mas eu ia esquecer esse ponto, viu? Obrigado por ter comentado aí. Realmente, eles comem porco e a comunidade mais forte, essa que come porco, eles vivem no norte da Itália, não no sul da Itália. Mas a gente tem os Italquim presentes em várias regiões da Itália, não é só no sul da Itália. Hoje, principalmente na Sicília. Sicília, na ilha. Isso. Vamos lá, vamos continuar, vamos para a terceira comunidade, Romagnotin, 50 mil habitantes. Eu vou ver só um pouquinho. Olha só a foto, e aí você olha a vestimenta deles, e você já vê que existe já uma distinção assim, bem clara, quem é religioso e quem não é. Não é tão discreto como atualmente, onde você, por exemplo, você vai lá em Tel Aviv, você vê que tem gente que põe, não põe kippá, põe, não põe roupa, mas podem ser ortodoxos ou não. A questão da aparência no passado ainda era muito forte. Atualmente, pelo menos nas minhas viagens para Israel, eu não consegui ver essa necessidade de separar o religioso do não religioso nas vestimentas ou na aparência. Esse é um aspecto que eu gosto muito de compartilhar, porque eu reparo muito que o ser humano ele é movido pelo julgamento. O julgamento começa pelos olhos, não é? O cérebro vem depois. Então, essa necessidade de julgar, eu diria classificar antes de julgar, nos ajuda a compreender o mundo. O que a gente faz com isso em termos de comportamento depois é outra história. Mas eu gosto muito de ver a diversidade, não a diferença. Por isso que eu coloco imagem. E só texto também fica meio chato. Como eu falei, é uma conversa, não é uma palestra, não é uma aula. Ainda sobre essa comunidade, eles falam grego. Falam grego porque vivem na região da Grécia. Na região da Grécia não quer dizer só a ilha, mas é da antiga Grécia. Então, toda aquela região de países antes que eram dominadas pela cultura grega. E o dialeto dentro de casa, o dialeto é o Ievani. É um dialeto. É um dialeto. Esse dialeto ele é uma mistura de grego com hebraico. Tá? Meu Deus. Bastante interessante ver que existe uma comunidade que fala grego misturado com hebraico e tem um dialeto próprio. Não tem gramática, não tem escrita. Utiliza a escrita dos caracteres gregos, mas o significado não é o mesmo. Em termos de rito, segue também a linha da antiga Palestina e da antiga
a Palestina, isso quer dizer o quê? Sabe o estudo da Torá que a gente faz em ciclos anuais? Eles fazem a cada 3 anos. A Paraxá, as Paraxás entram no ciclo de 3 anos e não no ciclo de ano a ano. Então, tudo é meio que espichado. Inclusive, o Purim a cada 3 anos. Entendeu? Então, isso é uma outra dinâmica, uma outra lógica. É um contraponto em termos de linha de tempo. Mas hoje, na atualidade, são poucos que seguem um ciclo de 3 anos. A grande maioria acabou adotando o ciclo anual normal, como a grande maioria. Então, imagina um ciclo a cada 3 anos, um Purim a cada 3 anos, um Hanukkah a cada 3 anos. É bem diferente isso. Antigamente era assim, hoje não é mais assim. É a comunidade mais antiga de judeus na Europa, no lado da Europa. Um fato que não é muito positivo foi que durante o Holocausto 86% dessa população foi dizimada. Foi realmente dizimada. Foi a maior comunidade que teve baixas, entre as comunidades judaicas, foi a que mais teve baixa no Holocausto, em termos de proporção do tamanho da comunidade, e não em número de pessoas. Tá? Então, uma coisa muito curiosa é que a criança, quando completa 11 anos nessa comunidade, toda criança ganha um livro chamado Aleph. É um documento, um pequeno folhetinho que fala, que dá recomendações. Eu já tive a sorte de ver lá na sinagoga onde frequento um exemplar. É um livro bem pequenininho mesmo, que diz: não minta, não seja malicioso. Uma que eu gostei muito: a malícia é a linguagem dos tristes. A mentira é a postura dos fracos. São pequenas frases que mostram a necessidade de você ter um bom caráter e te direcionam a ter uma boa postura e não utilizar elementos que são considerados pela comunidade como elementos que mostram um caráter fraco. Então, você não pode mentir. Você não pode usar ironia. Se você usa, e isso tem num dos artigos que eu li, se você usa ironia, porque você não foi capaz de comunicar de forma clara, precisa e com bom senso. Tem umas considerações de caráter, e foi a única comunidade onde encontrei a necessidade deles mostrarem a importância do caráter da comunidade no mundo. E aos 11 anos, toda criança ganha esse livrinho, o Aleph. É isso sobre essa comunidade. Deixa eu ir para outra. Alguma pergunta para essa comunidade? Beleza, vamos lá. Quarta comunidade. Coxininha, 8.000 membros. É bem pequenininha, bem pequenininha. Aqui uma foto de um dos membros, é uma foto bem conhecida. Bem conhecida porque é uma foto que esteve envolvida numa grande discussão sobre a origem dele. A identificação dessa comunidade já foi determinada historicamente como tendo início, ela surgiu logo da segunda destruição logo da destruição do segundo templo. E essa comunidade é antiga demais. Eles são conhecidos, foram denominados, isso nunca foi aceito por eles, como os judeus black, negros, porque eles são uma comunidade que vive, na sua grande maioria, vivia na Índia. Eles construíram 7 sinagogas na região sul da Índia e foram rotulados como judeus negros pelos judeus Askenazi da época. Então, isso foi uma das grandes rupturas entre várias comunidades judaicas, foi quando várias comunidades Askenazi começaram a definir que elas é que definiriam quem é judeu e quem não é judeu. Foi um movimento onde começou a nascer a ideia de rabinatos em termos de tribunal.
em termos de estrutura jurídica para dizer isso está escrito, isso não está escrito, e isso é A, mas não é B. Então, os julgamentos, pré-julgamentos e as regras começando a dominar as convivências intercomunitárias. Isso aí foi forte demais e gerou várias polêmicas pelo fato de uma outra comunidade judaica rotular os Poshenim como judeus negros. Isso depois acabou piorando essa história. Eu não vou nem entrar em detalhe, mas é uma comunidade que vale a pena estudar o lado forte deles. Eles criaram um dialeto chamado judeu Malayalam. É um dialeto, mas também tem uma gramática. É uma das gramáticas mais ricas que existem em termos de estrutura e simplicidade. É fácil achar a gramática, não é difícil. Na internet está super disponível, inclusive publicações desse dialeto que tem uma gramática. E é bem bonito, é desenhado, as letras são desenhos, então é muito bonito. É um desenho circular. Você lê, quando você vê os caracteres, eu não leio, mas eu vejo os caracteres, parece um desenho de tão bonito. Eles são uma comunidade que conseguiram desenvolver e ainda utilizam o judeu Malayalam como um meio de comunicação. O que mais de interessante? Sim, é o ponto das mulheres cantarem, recitarem orações de forma cantada. Isso, como a maioria de vocês deve saber, é proibido no Talmud. Cantar orações em público é proibido. É proibido. Tá bom, é proibido. E eles têm essa prática como algo comum. E na minha leitura, isso não torna eles mais judeus nem menos judeus. É uma prática, faz parte da cultura local. Isso foi desenvolvido e é um ponto de riqueza, de diversidade que vale a pena estudar. Por que será que isso acabou acontecendo? Qual foi a riqueza? De onde veio a riqueza de transformar isso em algo que distingue eles dos outros? Será que eles queriam realmente ser diferentes ou foi um fato que transformou isso como uma prática? Essas perguntas que eu gosto de lançar para a gente ficar sempre perguntando: de onde veio isso? Por que veio isso? E aí, quando você começa a encontrar respostas, você vê, opa, tem algo interessante para poder entender nisso aí. Tem algo interessante. Eu posso te ajudar a perguntar alguma coisa. Vai lá, vai lá. Olha só, vamos raciocinar aqui. Eles são uma comunidade antiga, né? E anterior à destruição do templo, porque na destruição do templo eles eram já numerosos, sobreviveram, e eles veem a mulher com liberdade para cantar, para rezar cantando, e eles provavelmente alguma coisa que eles cultivam é anterior ao Talmud. Então, na época bíblica mesmo, não tinha essa proibição da mulher rezar e cantar. Isso aconteceu, pelos dados que a gente tem aqui, depois do início da Era Rabínica. O que tu acha? Interessantíssimo. Mas só o ponto de falar na questão da liberdade da mulher poder cantar uma prece, eu acho que isso aí já abre um baita debate, uma tremenda riqueza. É pré-talmúdico, né? Isso é da Era Bíblica, né? Essa permissão. Na Era Talmúdica, então, foi proibido, mas nada como... Na própria Torá, né, Carlos? Isso, nós temos canções, né, orações entoadas por mulheres. Isso, a Miriam, a mais famosa. Miriam, né? Isso. Então, eles têm, pelo que eu entendi, uma tradição da Era Bíblica ainda. Sim. É muito interessante, né? Porque isso são alguns pontos. E se a gente começa a ir mais além nos porquês, e aí obrigado, Carlos, de colocar boas perguntas para achar algumas respostas, não necessariamente a resposta, isso
isso nos abre o leque da nossa riqueza em compreender a diversidade judaica. Esse sempre continua sendo meu ponto. O quanto a gente está rico em conhecer o próprio judaísmo. Esse é um grande ponto. E aí vamos para a última comunidade, a Bene Israel. São 60 mil membros, sendo que 5 mil estão hoje presentes na América do Norte. São muitos. Nunca tiveram tanto. E eles têm costumes bastante interessantes que não são tão judaicos, ou para dizer não são nada judaicos. Por exemplo, essa pintura da mão, que é muito característico da Índia, daquela região da Índia, do país, da Índia e do Paquistão. Isso é uma coisa que é realmente parte da identidade dele. Isso não é feito só durante o casamento, como nas culturas árabes, isso é feito em todas as grandes festividades. Outro ponto que faz uma distinção imensa em relação às outras comunidades judaicas é essa riqueza aí do pratinho deles, que não é só a culinária, eles fazem oferendas. Eles fazem oferendas para Deus. Eles continuam fazendo a ritologia de oferenda. E isso não é só em casa, isso é do lado de fora de casa também. É uma comunidade bastante diferente daquelas que a gente conhece. E mais? Sim, existem registros históricos mostrando que eles surgiram entre o primeiro e o segundo século. É um grande debate, mas os historiadores, não é a comunidade que defende isso, mas alguns historiadores defendem que eles são uma das tribos perdidas de Israel. Por isso que, e dizem perdidas porque, entre vários fatos, essa tribo perdida, eles vivem no sul da Índia, e até hoje essa comunidade existe lá. Tem uma curiosidade que eu não coloquei aqui, mas houve uma época, na Idade Medieval, não, um pouco depois da Idade Medieval, que eles tiveram contato com comunidades portuguesas que chegaram nessa região. Em um determinado momento, por algumas décadas, essa comunidade também chegou a falar português. E é a comunidade Bene Israel. Existe um livro que fala da história de Vasco da Gama, tendo contato com é o livro que fala o contato de português com essa comunidade, Vasco da Gama, visitando a região e falando sobre a curiosidade dessa comunidade que ele visitou. Bastante interessante isso daí, bastante interessante. Sim, eles também são considerados Kalá, ou seja, judeus negros, e Gorá é o nome que foi dado pelos Askenazi para dizer que nós somos Gorá, ou brancos, e vocês são Kalá. Foi uma controvérsia que levou, entre 52 e 1954, 337 membros dessa comunidade foram levados de volta para a Índia por causa de uma contestação dizendo que eles de fato não eram judeus. Eles foram levados pela agência judaica de volta para a Índia. Foi uma tremenda controvérsia e alguns deles acabaram voltando para Israel, porque Israel acabou abandonando essa postura de dizer que eles não são judeus. Só a título de curiosidade, essa mesma comunidade, depois dessa controvérsia, eles começaram a estabelecer uma perspectiva onde eles dizem que a Nova Jerusalém é lá onde eles estão na Índia. Eles não têm essa dependência mais do Estado de Israel. Isso foi o preço da controvérsia criada em toda essa história. Mas, olhando o lado rico dessa cultura, dessa comunidade, não é só a questão da culinária, da pintura, é a questão também deles defender o direito de termos um judaísmo que não depende de cor e nem de costumes culturais.
E aí você vai achar bastante publicação falando sobre Bnei Israel como uma comunidade com identidade própria, vigorosa, mesmo se o número de pessoas nascendo nessa comunidade está em declínio, isso também não quer dizer que é o fim da comunidade. Eles continuam convictos. Haviam 7 sinagogas, hoje é só uma sinagoga funcionando, infelizmente. E aí, eu lanço minhas perguntinhas finais, porque eu quero respeitar o tempo. A perguntinha, desculpa, também não traduzi, desculpa mesmo. Com essa diversidade, quem é que pode dizer para nós, você é ou você não é judeu? É alguém que diz isso para nós? Eu estou lançando a pergunta. Tá? Não é para ter resposta, é para ela ficar rondando a nossa cabeça. É filosofia. E para ser judeu, eu sou judeu porque eu fiz uma escolha ou porque eu sigo uma tradição? É uma boa pergunta. Eu adoro boas perguntas. Resposta é fácil para achar. Agora, boas perguntas, isso é difícil. E, ok, será que para ser judeu eu preciso fazer a minha escolha, seguir uma tradição, ou tem algo mais que vai além disso tudo? O judaísmo é uma religião? É só uma religião ou é algo mais? Ou é algo mais que eu ainda nem sei o que é? Porque quando eu falo de diversidade, eu não posso também deixar de pensar na diversidade do como a gente pensa as coisas. Mas Nihat, tu está relativizando, tu está querendo fazer revisão histórica e toda essa história? Não. É antes de tudo isso, vamos pensar sobre em que a gente prioriza a nossa vida. Vamos repensar nossos elos. Se você está resolvido com o seu elo, beleza. Hora de compartilhar isso, porque essa riqueza a gente está perdendo. E o judeu que não pensa, que não questiona, esse sim questiona. O judeu pensa, o judeu questiona. E o judaísmo vem marcando história que vários judeus vieram sempre dispostos a questionar tudo, sem medo, sem confrontação, mas com inteligência. Isso é a grande força. Isso também é uma diversidade que é marcante, que é forte no judaísmo. É muito forte. Isso a gente não pode negar. Esse esforço de buscar a sua própria resposta. E aí, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel no aspecto de consciência sobre essa diversidade? Quanto mais eu sei dessa diversidade, mais eu estou preparado para entrar em debates sobre o judaísmo reformista, o judaísmo ortodoxo, o judaísmo A, B, C, D, não importa. A gente tem que estar preparado para o debate, principalmente para aquele debate de não é só se defender, mas estabelecer até onde a gente vai e o que a gente quer. Essa é a riqueza da diversidade. Ela não é só na comunidade, mas na riqueza de cada comunidade, nos trazendo algo maior. Essa discussão, esse espaço que a gente tem de estar aqui conversando. Não é toda a comunidade como a comunidade Cibra e a comunidade das pessoas que vão além da Cibra, que estão aqui, que estão abertas a esse tipo de pergunta, de dúvida, de troca, de conversa. Não é toda a comunidade. Eu sei que se eu lançar algumas dessas perguntas aqui na sinagoga que eu vou, eu posso levar algumas pedras e ser interdito por 1 ano de acessar a sinagoga. Eu tenho certeza disso. Mas isso tem que ser feito. Tem que ser feito. E se esse exemplo não der para os meus pequenos, eles não vão questionar nada, eu vou engolir tudo. Daqui a pouco volta um Hitlerzinho e diz, vai para aquele lugarzinho ali onde vocês vão tomar um banho diferente, tchau para vocês. A gente tem que questionar. A gente é rico nisso e eu insisto. A gente tem que estar pronto para fazer boas perguntas. Diversidade não é só na imagem e na cultura, diversidade é na capacidade de ir além do que a gente sabe. Era isso. Errado? Vou compartilhar com vocês hoje. Oi? Ufa. Errado. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Primeiro, aqui é Mário Becker, né? Oi, eu não te conheço atualmente. Liga teu vídeo. Hein? Não, só para o Nihal ligar o vídeo dele. Não está ligado? Não está ligado. Várias vezes eu pedi para tu ligar, mas não.
A Marisa quer falar. Não. Espera um pouquinho. Todo mundo vai falar. Errado, você está me ouvindo? Eu escuto você. Eu não tô aparecendo ainda? Não, ainda não. E agora? Ah, Olha, sim, ele está aparecendo, amor, só que ele está em 2 lugares. Entendi. Só que o que estava falando não estava aparecendo. Agora eu vi. Tá, agora que eu entendi. Opa. Mesmo Beleza, não Mário, tendo por favor, aparecido, Mário. então, mesmo o Nihad não tendo aparecido, eu acho brilhante essa tua segunda. Eu só pude assistir depois de uns 25 minutos, mas o que eu ouvi da tua primeira palestra e desses minutos depois que eu assisti foram brilhantes. Acho que é uma comunicação uma participação muito boa que tu faz. E eu queria só fazer duas pequenas observações. Uma é, eu não sei quanto que tem de história e quanto tem de história. A Brigada Judaica, que fazia parte do exército britânico, quando entrou na Itália, do sul para o norte, passou por uma vila chamada San Nicandro e despertou a atenção de algumas pessoas que, quando viram que tinham uma bandeira com Magen David nos jipes, disseram: nossa, isso aí parece como aquela estrela que a gente tem em alguns lugares aí. Então, assim, eu não sei se esses são judeus considerados italquim, pelo que tu descrevesse, mas na minha juventude, e não sei se isso teve alguma influência do José Blumenthal, eu cheguei a ver um livro sobre os judeus de San Nicandro. E outros são os judeus de Belmonte, em Portugal, que era uma comunidade extremamente fechada, e uma pessoa que já frequentou por um tempo pequeno a Cibra, mais como Sheliach, o Milton Kogut, foi um dos primeiros, se não o primeiro cônsul de Israel antes das relações diplomáticas com Portugal, e ele ficou sabendo dessa comunidade, que também achou muito estranho, achou e muito interessante. Eu acho que até uma parte dessa comunidade de Belmonte, uma pequena parte, chegou a fazer aliá e foi para viver numa área no Galilo, na Galileia. Então, só para dizer que eu acho fantástico e eu gostaria que você tivesse mais tempo para falar mais. Isso são só os judeus na Terra, talvez em algum outro planeta, talvez se consiga ver alguns outros judeus. Valeu, Mário, valeu. É na diversidade que se vê muita verdade. É verdade. Obrigado, Mário. Quer falar alguma coisa? Tu queres falar? Não sei se eu quero falar. Fala. Estou escutando vocês. Klaus, Eu tenho uma pode falar. Marisa queria falar. Tem o Klaus, tem o Atenante. Com relação àquela primeira colocação, que eu não me lembro exatamente as palavras da primeira, mas quem decide se somos ou não somos judeus? A minha colocação, né, neste caso, é de que uma vez judeus, sempre judeus. Ou seja, nasceu de útero judaico, é judia, é judeu. E sempre será judeu, mesmo que negue. Sempre alguém vai apontar e diz que ele é judeu, ou era judeu, mesmo que tu não queiras ser. Então, ou assume ou não assume. Mas se não assumir, continua sendo judeu. Era essa a colocação que eu queria fazer. Obrigado, viu? Obrigado. Klaus? Pode ser assumido ou sumido. Pode sumir, mas será sempre judeu. O Sartre, acho que foi o Sartre que diz: judeu é aquele que os outros chamam de judeu. Nossa, essa é rica. Essa eu não lembro mais, eu vi essa. Sim. O Atenante queria falar. Atenante. Em primeiro lugar, meus parabéns, que coisa mais linda. Fiquei com pena de não ter assistido a primeira e gostaria de ter acesso a ela, se fosse possível, Bastos. Tá gravado, não, Carlos? Sim, está gravado, Atenante. Olha no nosso canal no YouTube. Ok. Se chama Eu vou lá. Judaísmo para Todos. Sim. Eu vou lá, eu conheço. Só procurar. Uma curiosidade que me bateu foi comunidades como esse Ben Israel,
né, que tem 60 mil, né, lá numa dada região, né, e desses, e tem mais 5 mil em Nova York, pelo menos assim eu entendi, ou nos Estados Unidos. Essa comunidade Bene Israel, ela é, assim como as demais, ela é inserida na sociedade moderna, com profissões modernas, tem profissionais liberais, ou eles vivem em guetos separados? Só te dar uma ideia, tá? Dar um exemplo. Quando eu estive em Toronto, lá é uma concentração de Bene Israel. Quando eu estive em Toronto, entrei no restaurante, eu queria comer a comida indiana, e eu comecei a olhar os pratos e falei assim, tá, vocês colocaram que é comida indiana, mas isso aqui não me parece indiano, eu comi isso em Israel. Aí eles disseram, na verdade, a gente é judeu, e aí eu comecei a conversar com eles, e a gente foi a fundo. Eles, você não consegue identificar, mas quando você olha, você jura que são indianos, indianos mesmo. Cor, pele, jeito de falar, a linguagem, e aí depois acabei conhecendo mais gente, não só em Toronto, mas aqui em Montreal também, que também participa da comunidade. Esquece, realmente você não vai conseguir identificar de tão inseridos que eles estão na comunidade atualmente. Seja em profissão, em tudo. Valeu, meu Que bom. Muito obrigado. Valeu. Nada. Parabéns, Nihad, pela tua maestria de conduzir esse tema difícil com uma democracia, com um caráter democrático e com um espírito da diversidade, né? Isso mostra assim um pouco do teu valor. Eu só queria acrescentar mais uma coisa, que é uma comunidade que surgiu muito agora no Brasil, nos últimos anos, chamado Bnei Anusim. Os Anusim são os convertidos à força na época, na Espanha e em Portugal, são os judeus que foram convertidos à força. E a gente sabe que muitos deles vieram para o Brasil e para a América do Sul. E essa comunidade que veio para o Brasil, como vocês sabem, né, eles principalmente habitaram na região Nordeste. Então, essa comunidade começou a se organizar agora, recentemente, eu acho que faz 20, 30 anos, que eles começaram a descobrir suas raízes judaicas, e muitos deles fizeram questão de voltar ao judaísmo. E eles, então, têm esse nome Anusim, que significa ser convertido à força. Os Bnei Anusim, os filhos, já são muitas gerações, né, que separam os Anusim de 1500 com os Bnei, assim, os filhos dos Anusim daquela época. Mas existe todo um trabalho que é feito com eles atualmente no Brasil, principalmente pelo aquele Rabino Ventura, né? O Rabino Ventura que faz. Exatamente. E existe também esse desejo deles de serem considerados judeus. Eu acho que até hoje eles ainda não são considerados judeus pela ortodoxia de Israel. Mas, para mim, só para finalizar, mas, para mim, eles são mais judeus que muitos judeus, né? Porque os judeus convertidos, eles escolheram ser judeus por identificação, né? E muitos judeus que não escolheram ser judeus nem sabem o que significa ser judeu. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Nihad. Valeu, Talema. Talema, só para enriquecer o teu exemplo, eu tenho um amigo que em dezembro recebeu a notícia de que a Sinagoga de Portugal reconheceu ele na sua origem judaica. E aí ele começou o processo para fazer aliar em Israel e já tem um primeiro positivo. E eu descobri que Israel já está aceitando, sim, o pessoal, mas isso agora foi do fim do ano para cá, fazer aliar a partir do reconhecimento via a sinagoga de Lisboa. Tem duas sinagogas, de Lisboa e a outra não lembro o nome. Mas sim, tem muita gente, foi amigo meu, por exemplo, que é evangélico, mas que resolveu buscar suas origens, achou sua origem judaica e está indo atrás. E a vida deu um salto, ele está meio perdidão para onde ele vai e o que ele faz. É uma questão de identidade, não é só uma questão de história.
Ele está se fazendo 1000 perguntas, volta e meia ele conversa comigo, mas ele não é o primeiro, tá? Essa leva vai começar, uma nova leva de judeus para fazer aliar, com origem, que mora no Brasil, mas com origem de Portugal, está aumentando. Eu tenho essa situação aqui na minha casa. Naquela Cara. época, A minha esposa do Recife foram sair de Lisboa, tem uma história foram judaica. convertidos à força. Alô, Mário? Cortou, deu uma Sim. cortada no fim. Na tua casa... Não, eu estava só mencionando. A minha esposa tem... A família dela estava no último dos últimos elos. A avó dela... nas sextas-feiras, ela mandava o sobrinho dela, sobrinho dessa avó, né? Não, o neto dessa avó, olhar para quando aparecesse a primeira estrela, avisasse a avó, e a avó falava umas palavras que ninguém entendia. Aí perguntavam para ela, o que você está dizendo, vovó? Eu não sei, mas a minha mãe e minha avó disseram que tinha que dizer essas frases, tinha que dizer essas palavras quando aparecesse a primeira estrela. E quando a mãe da minha esposa faleceu, de repente, do nada, apareceu uma senhora entregando uma mortalha branca com uma Magen David na altura da barriga, do umbigo, e dizendo que a mãe, não sei quem aí, mas alguém tinha encomendado para todas as filhas dessa senhora que tinha falecido uma mortalha, filhas e filhos, com uma que ela não sabia o que era, uma estrela amarela, não sei o que é essa estrela amarela, mas tinha que entregar quando falecesse cada pessoa. Então, a minha esposa, quando me conheceu, ela achou algumas coisas estranhas em mim e ela disse, tu é judeu? Eu disse, que eu saiba, eu sou. E então ela começou a reviver todo um passado, que não deixa de ser uma história de Anussim. Sim. Valeu, Mário. Essas histórias a gente tem que compartilhar. É onde a gente eterniza e continua a história. Ela não para. E eu queria compartilhar só mais uma coisinha rapidinho com vocês. Eu sei que o tempo passou, Carlos. Me perdoa, só uma história rapidinho. Bem tranquilo, depois o José vai falar. Tá. Não é um hábito mórbido, faz parte de uma das comunidades Mizrahi. O que é? Eu creio que, quando eu conheci a Cibra, eu via 99% das pessoas assinarem. Para mim era evidente. Eu não conheci nenhum, na minha época, na Cibra, alguém que fosse Mizrahi, não conheci. E isso é muito comum da cultura Mizrahi. O que é? O que é o hábito? Quando você está numa cidade nova, você está a passeio, sobrou um tempinho, dá um pulinho no cemitério. Dá um pulinho no cemitério. Por quê? Porque existe na comunidade Mizrahi o costume de ir no cemitério para dar uma olhada se alguém foi enterrado lá, se sabia que era judeu, mas como não tinha família, não tinha ninguém, foi só enterrado. E aí não tem ninguém para deixar a pedrinha lá. Não tem ninguém. É triste. O que você faz? Você pega o teu tempinho lá, lembra um pouquinho de tudo que você aprendeu sobre o judaísmo, principalmente teus valores, chega lá e diz, você não está sozinho, e deixa a tua pedrinha naquele túmulo não identificado. E tem muito, gente, não são poucos. Tem muitos túmulos que não são cobertos, são só terra. Mas quando você vê que tem umas pedrinhas ali, aquele montinho de terra, aquilo foi porque um Mizrahi passou lá e lembrou dos seus valores. E lembrou que teve alguém que está lá e não está sozinho. Mesmo se ele partiu, alguém lembrou dele. Mesmo se ele não é conhecido, alguém lembrou dele. José? É a nossa riqueza. Eu queria fazer referência quando você falou sobre mulheres cantando na sinagoga, apenas para caracterizar a nossa Cibra, que isso já aconteceu na Cibra. Que quando introduziram um coral misto na Cibra, isso na Cibra ainda na Boa Esperança,
algumas pessoas não aceitaram, inclusive saíram como sócias e foram rezar em outras sinagogas. Eu tenho um caso muito próximo de mim que, na época, meus pais fizeram isso. Por quê? Porque era um coral misto. Então, essa ideia de que a mulher pode, não pode, eu acho que assim a gente tem que se dar conta assim, que nós pertencemos a um povo que começou lá atrás, milhares de anos, e recebeu orientações, Moisés, etc., mas com o passar do tempo, esse povo começou a ser expurgado para várias partes do mundo. Eu estou tentando resumir o que eu penso sobre isso. E em alguns momentos, mudanças foram aceitas, outras não. É lógico que entre o pessoal ortodoxos, Beit Rabat e outros, eles não aceitam modificações. Mas, felizmente, nós hoje temos uma linha bastante clara sobre reformistas ou liberais, como queiram chamar. Ou seja, nós aceitamos, nós mudamos e vamos continuando dessa forma. Mas é importante se dar conta também que essas pessoas, elas fazem parte do povo, mas elas absorveram nos seus lugares durante muitos anos hábitos, mas conservaram muitas coisas. Essa é uma característica do nosso povo e nós temos que continuar convivendo com isso. Eu acho que isso é uma riqueza, porque essas pessoas não se deixaram assimilar, apesar de tudo que sofreram. Eu estou falando de coisas assim talvez até milhares de anos atrás, mas nós estamos aqui discutindo isso hoje. Eu acho que isso é importante. Essas raízes que fazem com que um povo como o nosso, mesmo com alguns avanços, alguns recuos, mantém, se não totalmente a parte, mas uma parte, mudanças que sempre acontecem. Um dia eu comentando com uma pessoa do Beit Rabat sobre mudanças, etc., dizer, tu pensas que nós também não sofremos isso? Nós também, numa determinada época, uma geração começou a querer mudar algumas coisas, e mudou. Só que não é todos os dias e não são todos parágrafos. Eles também mudaram. Eu acho que alguns vão falar sobre personagens importantes da nossa história que introduziram valores, introduziram conteúdos que foram usados e que estão sendo usados. Eu não quero me alongar, mas, basicamente, eu quero dar a importância do que nós estamos falando hoje por ter começado lá atrás, mas nós nos mantemos aqui juntos conversando sobre isso. Obrigado. José, obrigado, porque não é só o compartilhar de ideias e pensamentos, tu compartilhou contextos da Cibra, é legal. Faz lembrar também a quem nós somos associados, como nos reunimos e como as coisas acontecem. Obrigadão. Certo. Errado. Oi? Eu queria também fazer um comentário ali e também uma pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha só, vamos raciocinar. Tu falou quem é judeu. Foi a tua pergunta, né? Então, a Marisa falou sobre a matrilinearidade. Então, ótimo, excelente. Também gostaria de ver a patrilinearidade. Se a gente vai ver na Torá, o Yaakov era filho do Isaac, o Isaac era filho de Abraão, e na era bíblica existia patrilinearidade. Quando que começou a matrilinearidade? Isso eu já te contei, mas se tu esqueceu, eu te ajudo. Não esqueci, não. Não, então tá. Então conta aí. Não, mas sabe qual é o legal disso, Carlos? É que a Marisa, né? A Marisa falou na matrilinearidade, mas eu também gostaria de falar da patrilinearidade. Sim. Então eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Olha só. Fala aí, mas depois eu queria complementar mais uma terceira via. Não, maravilha, vamos adicionando, né? Então, tu já falou toda a riqueza do judaísmo vem da diversidade, e a gente é prova disso. Olha só, quando os romanos destruíram
Segundo Templo, em 70, da Era Comum, como tu colocou no slide, eles mataram 500 mil judeus e estupraram 500 mil judias. E aí não tinha mais patrilinearidade, e a gente foi obrigado a mudar a patrilinearidade para matrilinearidade. Não sei, isso mesmo. Tá? Então, foi a partir daí que a gente começou, né, com a matrilinearidade e os rabinos, né, da era talmúdica, né, lá os Tanaim, os Amoraim, aquele pessoal lá, então resolveu dizer que agora é judeu quem nasce de ventre judia. Mas antes disso, não. Antes disso era patrilinearidade. Então, nós reformistas, que somos... a gente consegue discernir, a gente consegue ver que a nossa tradição é as duas. É a pátria e a matrilinearidade. Era essa a minha pergunta, Nirado. É isso, mas eu captei na mensagem da Marisa uma outra riqueza também. É a riqueza de dizer, uma vez que tu entrou, negão, tu não sai, tu tá bem, tu tá lá e não tem volta. No sentido positivo, entendeu? Positivo. Tu conquistou uma riqueza que é tua, que tem seu, sei lá, eu peguei algo como realmente uma mensagem super positiva. E não é só a questão do mãe, pai, porque eu acho que a gente vai acabar tendo, a gente já tem uma terceira via. A terceira via é do judeu por associação, por escolha, independente de uma vivência em sinagoga. Isso está cada vez mais forte nos Estados Unidos e pelo menos 2 sinagogas aqui em Montreal já tem isso como você se identifica como judeu, quer viver na nossa comunidade, vai ser legal, é melhor do que sozinho. Mas a pessoa não passou por nenhum ano de estudo, nenhum procedimento ou rito ditado por alguém, mas mais por um procedimento ou rito de respeito ao judaísmo, à cultura, à religião. Ela aderiu e ela é capaz de defender o judaísmo muito mais do que alguém que pode ter passado um procedimento para fazer um aliá e ir para Israel. Entendeu? De se orgulhar de ser judeu. Exatamente. E isso, Marisa, é um fenômeno que está crescendo muito, mas é muito mesmo. Quer ver um contraponto sobre o negócio do linha... Por que não vale a pena a discussão, para mim, a discussão linha homem, linha mulher? Para mim, isso é muito pessoal. Por quê? Quem está lá nos tribunais de grão-rabinato são só homens. Enquanto for assim, a discussão a gente está perdendo tempo. Não sei, eu acho que tem que ser mais diverso, entendeu? Nesse sentido. Enquanto quem dita as regras no grão-rabinato é só homem... Falta uma revolução feminina no grão-rabinato. Eu vou mais longe. A revolução não é feminina, é a revolução da nossa consciência de homem sobre a importância feminina. É mais além do que a revolução feminina. Tá bom? Entendeu? Você é diplomata, hein? Tá bem. Elas aceitam. José, eu trabalhei no Ministério de Relações Exteriores com os diplomatas. Mas era isso. Eu falo muito, desculpa. Então, você acrescenta muito, você não fala muito, você acrescenta muito. Olha. Obrigado, Marcos. E meus parabéns, falou muito bem. Muito bem. Parabéns para nós aqui, que está todo mundo reunido e interessado. Também. Aí além. Também. Posso fazer uma pequena observação? Vai lá. Rápida. Até tem uma porção brasileira nesse posicionamento de participação da mulher na vida judaica com poderes, com capacidades iguais aos homens. As Mulheres do Muro, das Lamentações, não sei se todo mundo conhece, é um grupo de mulheres que reivindica e que tem havido atrito com o rabinato, que é machista. E nesse grupo tem a sobrinha do Raul César Gottlieb, que era da ARI no Rio, ela é uma das líderes desse grupo de Mulheres do Muro. É uma menina, acho que ela nasceu até em Israel, mas os pais
são brasileiros e fizeram aliar. Boa, valeu, valeu. Deixa eu fazer mais um comentáriozinho, então. Vai lá, vai lá. Esqueci o que quer dizer. Desculpa. Tudo bem. Aí eu Desculpa, aproveito se eu me lembrar, eu te digo de novo, mas era interessante. Foi que eu Ele vai esqueci. falar isso. E a Priscila... É que eu demorei tanto para falar que esqueci. E a Priscila é uma influencer que tem canal no Instagram. O canal dela no Instagram se chama Pergunta para Morar. É uma menina nova que está bem conhecida, eu tenho contato com ela, ela está aí no Brasil e ela faz todo o esforço para trazer as mulheres a um pensamento de como a mulher, né, na nova geração hoje, deve se posicionar em relação ao judaísmo. Vale a pena seguir ela, Pergunta para Morar. É o nome do canal dela. Ela é meio doidinha em algumas coisas, mas vale a pena porque você ri muito, porque ela põe um vídeo por dia meio dançando e falando algumas coisas, mas ela passa a mensagem. Com humor, ela passa a mensagem. Calma. Lembrei? Olha só. O judaísmo, que nem a gente estava falando antes, né? O judaísmo não tem um chefe, não tem um papa. O Gran Rabinato tem uma determinada área de atuação. E eles começaram, eles não tinham poder nenhum. Eles começaram a ganhar poder porque ninguém deu bola para eles. Eles começaram a se avolumar. Mas se a gente vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um outro tipo de liderança, que é o CCA, que é onde se faz a legislação judaica moderna, reformista, né? Que a gente tem, se a gente quer fazer alguma pergunta muito difícil, né, e quer resposta, então a gente tem que ir lá ver a resposta. E na resposta tem um estudo de um grupo de rabinos reformistas que te dá uma resposta. E dentro do judaísmo reformista tem crescido muito a quantidade de rabinas. Eu vejo lá minhas colegas, a maioria são mulheres. E elas têm muita garra, elas têm muita vontade de serem rabinas e principalmente porque elas não são feministas, várias delas até são, mas algumas não são. São igualitaristas, que é muito melhor que feministas. Era isso. Isso aí. Tu vê, a busca pela riqueza do ser humano não é pelo homem, pela mulher, mas é o quanto a gente é sensível um pelo outro e com o outro. É demais. Isso é rico. Gente, eu dou um abraço, deixo um abraço apertado para todo mundo. Como sempre, no ano passado, eu estive sempre presente, faltei só uma vez, viu, no ano passado, escutando e aprendendo. Eu passo a palavra para o Carlos, porque eu sei que o Carlos está num esforço tremendo de organizar isso para que a gente continue forte, firme, juntos. Carlos, vai lá com a próxima pauta. Um abraço para todos, viu? Um abração, Nihad. Segundo, já vou te mostrar a nossa programação. Olha só, o Nihad fez um trabalho maravilhoso e vem fazendo, e é do nosso grupo, e aí que eu quero chegar. Eu vou mostrar agora a nossa programação, que a gente está dando esse ano uma ênfase para trabalhos apresentados por integrantes do grupo, para a gente ser mais um grupo de assistir palestra de fora. Tá? Então, eu fiz a programação, vou compartilhar a tela para a gente ver a nossa programação. Já está aparecendo aí a programação? Opa, já estou louco para ver a do Talema. Consegue ver? Então, ó, dia 30 de março, a próxima, é Jesus de Nazaré, Jesus histórico que seguia o judaísmo. Professor Beta Lema, confirmado. Depois a gente vai ter, com Jacques Weinberg, revolucionários, mártires e terroristas. Dia 13, ó,
Vocês falaram que é Pêssar, mas eu vi no calendário que Pêssar é dia 15, não dia 13. Tá? Se tiver algum erro no meu calendário, depois eu aviso. Tá? Mas eu acho que não tem. Depois, Klaus Peger, Resistência e Resiliência Judaicas na Segunda Guerra Mundial, confirmado. O Cláudio hoje não se encontra, mas queria ver se ele confirma, né, a palestra dele nessa data. Cláudio Walter confirmou, vai falar sobre Spinoza. O José vai viajar com a Gladys, eu sei, né? Fazer uma viagem maravilhosa. E depois, José, tu acha que 25 de maio tu consegue confirmar a palestra? Bom, não estou vendo o José, mas eu acho que saiu. Miguel, consegue confirmar, Miguel, para o dia 1º de junho? Oi, Miguel. Também saiu. Rede, eu botei tudo dia Carlos, 8. Opa. A Rede vai falar. não, como eu te falei, ainda não posso te confirmar. Eu te escrevi, Carlos. Tá, ainda não, mas a gente... Tu acha que até junho confirma ou a gente bota mais para trás? Mais para frente, quer dizer? Prefiro mais para frente, por favor. Tá, eu vou mudar. Mais adiante. Depois eu vou reclassificar e vou mandar o link para a gente, tá? Bom, a rede também... Eu falei que preferia na outra metade do ano, porque eu tenho que estudar aquilo, que eu ia falar sobre ciclos da presença judaica em países diferentes, e outra coisa que eu acho que deveria alguém achar uma possibilidade de uma palestra sobre os Bnei Anusim. Agora, não sei quem, mas eu acho que seria interessante também. Mas eu tenho que ser na segunda metade do ano, eu não tive nem tempo de começar a olhar. Não tem problema, eu já vou mudar. Tá? Eu me botei aqui 2 dias de palestra, mas não precisa ser contínuo, porque assim, a história do pensamento reformista, eu queria primeiro contar uma história. A nossa história do pensamento reformista é baseada em plataformas. Então, no primeiro dia, eu gostaria que a gente estudasse as plataformas, e no segundo dia, a gente compusesse a nossa plataforma, como se a gente fosse um conselho de rabinos montando a plataforma do que a gente, como a gente gostaria de que fosse o judaísmo reformista. Tá? Kleber. Oi, Kleber. Oi. Oi. Carlos, só deixa eu interromper um pouquinho. Sim. Aqui, ó, a palestra do Jacques agora, no dia 6/4, não vai ser esse revolucionário marxista terrorista. Vai ser o mexerico e o judaísmo. Tá. O Jacques. O mexerico e o judaísmo. Isso é a Yachnerai e o judaísmo. É um trabalho que ele tem também, que ele vai apresentar. Já botei aqui, ó. Tá. Eu tenho esse link. Aí não. Muito legal, muito legal. Não. Bom, o Kleber, como é que fica para ti, Kleber, essa data? Junho está ok. Junho está ok? Tá. E... Não sei ainda o que eu vou falar. Tá, mas então já vou botar aqui, ó. Confirmado. O Miguel confirmado. Só não vou mudar a data. E aqui a rede confirmada, só vou mudar a data. Bom, depois o Talema vai convidar a Moratova, não tem data ainda. Atenante, está aí, Atenante? Atenante confirma. Confirma. Aliás, eu quero dizer que eu confirmo, mas com a ajuda do nosso palestrante de hoje. Que nós, conforme a gente já deu ali um pedido de ajuda. Tá, Atenante, estamos juntos, Atenante. Sempre. Beleza, que ótimo. Fazer palestra em dupla é muito legal. Ok, Mirad, vamos estar juntos, se Deus quiser. Ótimo.
Depois o Mário confirma, Mário. Mário confirmou, né? Não, eu estou surpreso, agora que eu vi, eu não tenho acompanhado, surpreso. Carlos, eu realmente não tenho uma ideia do que apresentar. Então, eu prefiro primeiro refletir para depois dizer se eu aceito ou não. Tá. Mas isso é um ponto. O outro, rapidamente, tem duas pessoas que eu acho que enriqueceriam demais esse nosso debate. Um é a Aline, a filha do Jorge Inácio. Tá, convida a Aline Aline. em Israel. Claro, convida ela. Tá, eu posso perguntar para o Jorge, que eu estou em contato com ele, Jorge Inácio. E o outro é o Raul César Gottlieb, que é o editor da Devarim, que eu acho uma excelente revista. Mário, se não conseguir, eu conheço a Aline. Eu posso também fazer uma pressão depois. Não, então, eu não conheço quase a Aline. Fala tu, então. Eu vejo muito, é maravilhoso. Eu já mandei, viu, Mário? Eu mandei um e-mail para ela fazendo o convite. Tá? Até agora ela não me respondeu, porque eu sigo ela no canal dela. E o próprio pai dela, sabe, o Jorge Inácio, é um cara que tem... O Jorge Inácio podia falar também, sim. Ele foi um Haver do Shomer, foi Haver do Talema. Mas eu acho que mora em Israel. Mora em Israel. E o Jorge Inácio é daqui. A Aline mora em Israel. Sim, sim. Em Jerusalém. O Jorge é que está na ponte aérea. E o Jorge parece que esses tempos esteve lá com ela. Os dois se apresentaram lá com ela agora. Continua, ele ia ficar até dezembro. Ele está lá agora porque ele está cuidando do neto. Exatamente. Do neto, isso. Ele está cuidando, ela teve neném. Sim. Ele está registrado lá como avô. Então o Mário já está com a incumbência de convidar aí o Jorge, o Aline, o Raul, tá, Mário? O Raul eu posso contactar, a Aline eu não tenho contato direto, eu acho que o Nihad tem contato, acho melhor então o Nihad. Eu posso falar com o Jorge, isso sim. Mário, faz a pressão, Kleber, continua o contato e aí triangulem comigo, que der de resultado. Se não der, eu vou atrás também. Tá legal. Em hebraico se chama Meshulash, triângulo. É isso mesmo. Então tá, maravilhoso. Bom, depois o Klaus Preger vai nos falar sobre arte degenerada ou confiscada, a arte no nazismo e no Holocausto. Isso em julho. O Everaldo se encontra. Oi, Everaldo. Não viu o Everaldo hoje? Bom, Débora, confirma? Bom, Débora confirmou. Confirmou. Eu vi lá confirmado. Olha lá, está confirmado. Meu amor, tem tema já? Já sabe o assunto? Bom, sim. Bom, aí depois, em setembro, a gente já tem o judaísmo humanista, com o Nihad novamente, né, que também é uma parte da diversidade do judaísmo, né? E a gente encerra dia 30, que eu vou falar Onde está Deus? Sobre insights da física moderna. Tá? Esse aqui é um trabalho que eu fiz para o Instituto Rabínico e foi revisado pelo Nihad, que é físico também, além de tudo aquilo que eu falei. E o Nihad aprovou o trabalho. E também dei para um grupo de engenheiros para estudar, também gostaram. Eu acredito que nós vamos gostar muito também. Tá? Também há bastante coisa para a gente debater e encerrar o ano. Tá? E a gente tem várias datas aqui para preencher e para alterar, né? E durante cada semana eu vou passar isso aqui no nosso grupo de WhatsApp para a gente poder fechar todas essas datas dessa programação. E a gente já consegue saber o que a gente vai fazer. Bom, pessoal, muito bem. A gente está exatamente na hora de encerrar e desejo que tudo que a gente aprendeu de bom a gente coloque em prática. E até na próxima quarta-feira com o Moré Talema.
Boa noite. Leitraot, shalom. Boa torcida tricolor. Boa torcida tricolor. Agora nós vamos para a TV. Tchau, tchau. Um abraço.